Instrução Normativa SME número 26 do 11 de 2018 dispõe sobre a organização dos projetos de sala de leitura, espaço de leitura, núcleos de leitura, de laboratórios de informática educativa, bem como sobre a indicação de docentes para exercer as funções de professor orientador de sala de leitura, POSL, professor orientador de informática educativa, POIE, e da outras providências. O secretário municipal de educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei. E, considerando o disposto na Lei Federal 9394/96, especialmente na linha E do inciso 5 do artigo 24, no inciso 5 do artigo 12 e no inciso 4 do artigo 13, o disposto no decreto 54.454 de 2013, que fixa diretrizes gerais para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades integrantes da rede municipal de ensino, o previsto na portaria da escolha, a atribuição de classes-aula publicada anualmente, resolve disposições iniciais. Artigo 1º. O atendimento realizado nas salas de leitura, espaço de leitura e núcleos de leitura criados e organizados pelo Decreto número 49.731 de 2008 e nos laboratórios de informática educativa instituídos pelo Decreto número 34.160 de 2014 serão orientados pelo presidente. Instrução normativa. Artigo 2º. As escolas municipais de ensino fundamental, EMEFs, a Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, EMEFENS, e a Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos, EMEBs, contarão com profissionais indicados pela equipe gestora entre os professores em exercício na unidade educacional para exercer as seguintes funções docente. 1. Professor orientador informática educativa, POIE, para atuar nos laboratórios de informática educativa. 2. Professor orientador de sala de leitura, POSL, para atuar nas salas de leitura. 2. Das diretrizes e objetivos. Artigo 3º. São objetivos comuns para o desenvolvimento do trabalho de sala de leitura, espaço de leitura e laboratório de informática educativa. 1. Colaborar na implementação da política educacional da Secretaria Municipal de Educação. 2. Contribuir para a melhoria dos índices do IDEB e da Prova São Paulo. 3. Favorecer o desenvolvimento de um projeto político pedagógico articulado e comprometido no alcance de seus objetivos. 4. Auxiliar a unidade educacional na integração das diferentes áreas de conhecimento e demais atividades complementares. 5. Aprimorar constantemente as ações pautadas no currículo da cidade na perspectiva da educação integral, da equidade e da educação inclusiva, tendo a garantia das aprendizagens como norteadora do trabalho pedagógico e o ambiente escolar como local de promoção do protagonismo do estudante. Artigo 4. As salas e espaços de leitura terão como diretrizes para a sua ação pedagógica. 1. A leitura do mundo, precedente à leitura da palavra, entendendo que a leitura começa antes do contato com o texto e vai para além dele. 2. A garantia da bibliodiversidade, de forma a atender toda a comunidade educativa, tomando propício o trabalho com a leitura e possibilitando ao leitor novas perspectivas de interpretação do outro e do mundo. 3. A ampliação da rotina de leitura que acontece na sala de aula, abrangendo as capacidades e procedimentos de leitura e o comportamento leitor. 4. A leitura enquanto direito inalienável do ser humano e como fonte de várias leituras da realidade e do próprio desenvolvimento da história e das culturas. Parágrafo 1. As unidades educacionais que não disponham de condições físicas para instalação de sala de leitura deverão organizar o espaço da leitura onde se aloca acervo próprio para atendimento aos estudantes em sala de aula ou outro espaço compartilhado na unidade educacional. Parágrafo 2.
No Centro de Educação Infantil 6, Centro Municipal de Educação Infantil CEMEIS, e nas Escolas Municipais de Educação Infantil EMEIS, os espaços de leitura deverão propor atividades que favoreçam o contato dos bebês e das crianças com os livros e com outros materiais inscritos, que possibilitem vivências de práticas sociais de leitura em situações agradáveis e acolhedoras, colaborando com o seu desenvolvimento integral. Parágrafo 3º. Nos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA, os espaços de leitura deverão proporcionar atividades que favoreçam o contato dos jovens e adultos com os livros, com outros portadores de escritas e materiais diversificados que considerem seus interesses e expectativas e que possibilitem vivências de práticas sociais de leitura próprias da faixa etária. Parágrafo 4º. As diretorias regionais de educação deverão organizar o núcleo de leitura constituído de ambiente próprio, equiparado com acervo especializado, com o objetivo de proporcionar formação e enriquecimento profissional aos educadores da região. Artigo 5º. O núcleo de leitura ficará sob a responsabilidade das divisões pedagógicas das diretorias regionais de educação, incluindo o tombamento e a manutenção do acervo. Artigo 5º. O trabalho desenvolvido nos laboratórios de informática educativa terá como diretrizes para sua ação pedagógica 1. A unidade educacional como espaço de criação e recriação de cultura digital e dos conteúdos, tendo os estudantes e docentes como produtores e consumidores conscientes desta cultura, a partir da mediação, compreensão e expressão das linguagens digitais. 2. A tecnologia da informação e comunicação TICs, a programação e o letramento digital como eixos de organização do trabalho pedagógico para a promoção do pensamento computacional em uma abordagem construcionista. 3. O registro das práticas pedagógicas como um instrumento que acompanhe o estudante na avaliação do seu processo de aprendizagem. 4. A valorização dos saberes e desenvolvimento das potencialidades dos estudantes, tendo como pilares o protagonismo, a autonomia, a inventividade, a colaboração, o pensamento reflexivo e a construção de conhecimentos. 5. A criação de ambientes estimuladores e colaborativos com estratégias diversificadas no trabalho, com tecnologias para a aprendizagem nos laboratórios de informática educativa. 6. A sistematização dos conteúdos produzidos coletivamente a partir da decisão também coletiva de compartilhamento e do uso dos recursos educacionais abertos. Artigo 6º. As atividades realizadas na sala de leitura, espaço de leitura e laboratório de informática educativa deverão integrar o projeto político-pedagógico da unidade educacional e atender às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 3. Do atendimento. Artigo 7. O atendimento às classes nas salas de leitura e nos laboratórios de informática educativa dar-se-á dentro do horário regular de aula dos estudantes, assegurando-se 1 hora aula semanal para cada classe em funcionamento. 4. Da indicação dos profissionais da educação. Artigo 8º. Para desempenhar as funções de POSL e IPOIE, os professores interessados deverão se inscrever na própria unidade educacional. Fica a critério da equipe gestora indicar os que melhor se adequam às funções propostas mediante preenchimento dos seguintes requisitos mínimos. 1. Ter disponibilidade para atender aos estudantes de diferentes turnos de acordo com as necessidades da unidade educacional. 2. Apresentar plano de trabalho de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta instrução normativa para apreciação do diretor da escola e, posteriormente, ao conselho de escola para referendo ser indicado. 3. Deter conhecimento na área de atuação pretendida. Parágrafo único. Visando a continuidade de trabalho pedagógico e a prática dos docentes já afastados de suas funções, a equipe gestora deverá priorizar a indicação entre os que se encontram no exercício da função. 5. Dos planos de trabalho. Artigo 9º.
Os professores interessados em assumir as funções de POSL e POIE deverão elaborar seus planos de trabalho de acordo com as especificidades de cada função, contendo, dentre outros, 1. Identificação do professor envolvido, nome, categoria, situação funcional, registro funcional, número de turma sobre a sua responsabilidade, discriminação do número de aulas atribuídas e a forma de atribuição das aulas, GOP, GEX ou TEX. 2. Objetivos, metodologias, conteúdos, procedimentos didáticos, estratégias e instrumentos de avaliação, que serão desenvolvidos em cada turma, ano do ciclo e dificuldade diagnosticadas, se for o caso, em consonância com o currículo da cidade. 3. Recursos envolvidos físicos, materiais e financeiros. 4. Cronograma de trabalho bimestral com as turmas indicando os conteúdos que serão desenvolvidos e discriminando a quantidade de aula prevista e horário. 5. Formas de participação dos pais ou responsáveis. 6. Avaliação do trabalho e proposta adequação das atividades propostas. 7. Referências bibliográficas. 6. Das atribuições e das competências. Artigo 10. São atribuições comuns aos POSLs e POIEs. 1. Participar da elaboração do projeto político-pedagógico da unidade educacional e da construção do currículo na perspectiva de educação integral, equidade e educação inclusiva. 2. Contribuir na área da atuação na consecução dos objetivos do currículo da cidade e do projeto político-pedagógico da unidade educacional. 3. Participar dos horários coletivos de formação docente. 4. Participar da formação continuada, programas e projetos de sua área de atuação, oferecidos pela Diretorias Regionais de Educação DRES e Coordenadorias Pedagógicas COPED/SME, e socializar junto aos demais professores, nos horários coletivos, os conteúdos dessa formação. 5. Programar atividades que promovam a aprendizagem dos estudantes. Artigo 11. São atribuições específicas do professor orientador de sala de leitura, POSL. 1. Trabalhar a leitura como eixo articulador do seu trabalho em diálogo com outras manifestações artísticas para o desenvolvimento das capacidades e procedimentos de leitura, bem como comportamento leitor. 2. Desencadear ações estratégicas de leitura nos diferentes espaços e ou equipamentos culturais do entorno, como CELs, parques, bibliotecas, centros culturais, casas de cultura, coletivos independentes produtores de cultura, a fim de propiciar as possíveis leituras do território e da cidade. 3. Articular em conjunto com o POIE o planejamento e desenvolvimento do trabalho envolvendo os demais professores da unidade. 4. Assegurar a organização necessária ao funcionamento das salas de leitura, de modo a favorecer a construção criativa do espaço no sentido de adequar as diferentes atividades a serem desenvolvidas. 5. Conhecer, divulgar e disponibilizar o acervo de modo a favorecer a bibliodiversidade. 6. Elaborar horário de atendimento aos estudantes em conjunto com a equipe gestora, de modo a favorecer e otimizar o acesso aos livros para toda a comunidade escolar. Artigo 12. São atribuições do professor orientador de informática educativa, POIE. 1. Assegurar a organização necessária ao funcionamento do laboratório de informática educativa, favorecendo a organização do espaço físico no sentido de adequar as diferentes atividades a serem desenvolvidas. B. A elaboração do horário de atendimento aos estudantes em conjunto com a equipe gestora. C. O registro e encaminhamento para o diretor da escola dos problemas observados em relação ao uso e estado de conservação dos equipamentos. D. A solicitação e acompanhamento de atendimento de suporte técnico relativo aos equipamentos. 2. Construir instrumentos de registro que possibilitem o diagnóstico, acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. 3. Implementar o currículo da cidade de tecnologia para a aprendizagem. 4.
Organizar e desenvolver em conjunto com a equipe gestora proposta de trabalho que promovam o intercâmbio entre os professores de diferentes turnos da unidade educacional. 5. Articular em conjunto com o POSL, o planejamento e desenvolvimento dos trabalhos na área de integração, envolvendo os professores da unidade e organizando ações conjuntas que estejam em consonância com as especificidades de cada ciclo e com o projeto político-pedagógico da unidade educacional. Artigo 13. Compete aos coordenadoras pedagógicos da unidade educacional a coordenação, acompanhamento, supervisão, apoio e avaliação do trabalho desenvolvido nas salas de leitura, espaço de leitura e laboratórios de informática educativa, além de outras atribuições e competências. 1. Orientar e coordenar a elaboração dos planos de trabalho dos POSLs e POIEs, integrando-os ao projeto político-pedagógico da unidade escolar. 2. Acompanhar a execução do trabalho fornecendo orientações e subsídios técnicos. 3. Redirecionar as ações quando se fizerem necessário. 4. Zelar pela frequência dos estudantes às atividades. 5. Validar bimestralmente o registro de frequências e atividades realizados. Artigo 14. Compete ao diretor de escola. 1. Assegurar os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades de sala de leitura e informática educativa. 2. Orientar e coordenar a elaboração dos planos de trabalho da unidade educacional. 3. Promover, em conjunto com a coordenador pedagógico, a articulação interna visando a implementação do currículo da cidade de São Paulo e demais ações decorrentes vinculadas à sua área de atuação. 4. Autorizar o início dos trabalhos dos professores indicados. 5. Validar bimestralmente os registros de frequência e atividades realizados. Artigo 15. Compete à unidade educacional ampliar e restaurar o acervo e adquirir material necessário ao funcionamento da sala de leitura, espaço de leitura e do laboratório de informática educativa por meio de recursos próprios, inclusive os do Programa de Transferência de Recursos Financeiros, PTRF, instituído pela Lei 13.991, de 2005. Artigo 16. Compete à Diretoria Regional de Educação por meio da 1. Divisão Pedagógica, DIPED e Supervisão Escolar. A. Fornecer orientação, formação e subsídios técnicos para apoio às unidades educacionais em articulação com a COPED/SME. B. Promover o acompanhamento e o processo de informações permanente para o desenvolvimento da atividade complementares, inclusive por meio de organização dos encontros de formação dos professores. E quando se fizer necessário, dos coordenadores pedagógicos. C. Acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico das unidades educacionais. 2. Diretoria Regional de Educação por meio de sua divisão pedagógica e divisão de administração e finanças. A. Aquisição de mobiliários específico, acervo inicial, reposição do acervo e material necessário ao funcionamento da sala de leitura e do núcleo de leitura, bem como no que couber do espaço de leitura. B. Aquisição de mobiliário específico e material necessário para o funcionamento dos laboratórios de informática educativa. 3. Supervisão escolar. A. Analisar e avaliar resultados do trabalho realizado. B. Propor medidas de ajustes, adequação do projeto de acordo com o currículo da cidade. C. Validar bimestralmente os registros de frequências e atividades realizados. Artigo 17. Compete à Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, COPED/SME. 1. Subsidiar a formação dos professores referidos nessa instrução normativa, por meio da diretoria regional e também de ações diretas com esses profissionais. 2. Produzir materiais orientadores do trabalho realizado nas salas e espaços de leitura, bem como ao laboratório de informática educativa. 3. Acompanhar o trabalho formativo desenvolvido pela DIPED/DRE. Artigo 18. Compete à Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, COPED/SME, as unidades educacionais e diretorias pedagógicas de cada diretoria regional de educação. 1.
A indicação dos títulos que farão parte do acervo inicial e acervo complementar e a aquisição da bibliografia temática que estejam de acordo com as diretrizes da SME para a sala de leitura, espaço de leitura e núcleo de leitura. 2. A indicação de unidades educacionais que receberão os equipamentos tecnológicos necessários ao funcionamento dos laboratórios de informática educativa. Parágrafo único. A Coordenadoria Pedagógica COPED/SME caberá adotar a sua biblioteca pedagógica. Professora Alaide Bueno Rodrigues, com os mesmos acervos especializados e bibliografia temática integrante dos núcleos de leitura. Artigo 19. Cada professor indicado deverá apresentar o seu plano de trabalho para análise e aprovação da equipe gestora até o último dia do mês de fevereiro de cada ano. Parágrafo 1. O início das atividades dar-se-á de imediato após a indicação e autorização da equipe gestora e referendo do Conselho de Escola. 2. Os planos de trabalho terão avaliado no mínimo semestralmente pela equipe gestora da unidade educacional e pela supervisão escolar, visando a promoção dos ajustes necessários à sua continuidade. 7. Das atribuições das aulas. Artigo 20. O número de profissionais necessários para a regência das aulas de informática educativa e de sala de leitura será definido de acordo com o número de turmas em funcionamento na unidade educacional. Parágrafo único. Nas UEs, participantes do Programa São Paulo Integral, as turmas criadas nos termos dos artigos 15 e 16 das Instruções Normativas número 13 de 2018, serão consideradas para a definição do número de turma da escola mencionada no CAPT. Artigo 21. A jornada de trabalho dos profissionais indicados para a função de POIE e de POSL será assim organizada. 1. Nas unidades educacionais com 20 ou 40 turmas, serão indicados 1 ou 2 professores, respectivamente, em JBD ou GEIF, com as seguintes aulas atribuídas. A. 20 horas aula destinada às atividades próprias da função. B. 2 horas aula destinada à organização do espaço, gestão de acervo e equipamentos. C. 2 horas aulas destinada à pesquisa dos estudantes em horário diverso ao da escolarização. D. 1 hora aula destinada ao acompanhamento, orientação e desenvolvimento do trabalho colaborativo de autoria TCA, conforme previsto no artigo 10 da Portaria SME número 5930/13. 2. Nas unidades educacionais com menos de 20 turmas será indicado um professor em JBD ou GEIF com as seguintes aulas atribuídas na ordem. A. Até 19 horas aula destinada às atividades próprias da função. B. 2 horas aula destinada à organização do espaço, gestão do acervo e equipamento. C. 2 horas aula destinada à pesquisa dos estudantes em horário diverso ao da escolarização. D. Aula do próprio componente curricular titularidade quando se tratar do professor de ensino fundamental 2 e médio. E. Aula do projeto de apoio pedagógico recuperação de aprendizagens remanescente de atribuição do PAP, quando se tratar de professor de educação infantil e ensino fundamental. 1. F. Aula dos territórios do saber e de expansão curricular nas escolas participantes do São Paulo Integral. G. Aulas referentes a projetos desenvolvidos pela unidade educacional. 3. Nas unidades educacionais que tiverem de 21 a 39 turmas ou mais de 40 turmas, poderão ser indicados respectivamente 2 ou 3 professores em cumprimento de JBD ou GEIF que comporão suas jornadas de trabalho conforme segue. A. Os primeiros classificados nos termos do inciso 1 deste artigo. B. O segundo ou terceiro classificado nos termos do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 1º. Os POIEs e os POSLs com jornada incompleta participarão da escolha e atribuição das aulas mencionadas na alínea D e E do inciso 2 deste artigo, no processo inicial de escolha, atribuição organizado nos termos da legislação específica. Parágrafo 2º.
Os optantes pela GEIF que não compuserem sua GOP na forma do disposto no caput deste artigo cumprirão JBD, no aguardo de novas possibilidades de escolha e atribuição no decorrer do ano letivo. Parágrafo 3º. Para as unidades com mais de um POIE ou POSL, as atribuições de turmas aos indicados deverá observar a. No mínimo 20 aulas ao primeiro indicado. B. O restante ao segundo indicado com a possibilidade de complementação de jornada nos termos deste artigo. Parágrafo 4. A equipe gestora deverá envidar esforços para a indicação de profissionais em número suficiente para as necessidades da unidade, podendo, para isso, atribuir aos primeiros indicados, se de seu interesse, turmas além de sua jornada regular, com remuneração a título de JEX. Parágrafo 5º. As aulas a que se refere o inciso 2 deste artigo observarão as normas especificadas nas instruções normativas próprias, referentes ao processo de escolha, atribuição de classes, aula, tanto inicial como no decorrer do ano letivo. Artigo 22. Na hipótese de haver mais de um POSL ou POIE, deverão ser observados para fins de escolha, atribuição de aula, os seguintes critérios. 1. O melhor pontuado, considerando a coluna 2 da ficha de pontuação do servidor. 2. Havendo empate entre professores efetivos e estáveis, considerar-se-ão pela ordem. A. Maior tempo na função de POSL ou POIE. B. Maior tempo na carreira de magistério. C. Maior tempo no magistério municipal. Artigo 23. Para atuar nas escolas municipais de educação bilíngue para surdos e MEB, será ainda exigido do POSL e do POIE habilitação específica na área de surdez em nível de graduação ou especialização na forma da pertinente legislação em vigor. Artigo 24. Quando, em aula compartilhada, o professor regente da classe deverá acompanhar a classe nas atividades de leitura ou nas atividades de tecnologia para aprendizagem, todas programadas dentro do horário atribuído às aulas. Artigo 25. A organização do horário de trabalho do POSL e do POIE será de responsabilidade do próprio servidor em conjunto com a equipe gestora da unidade educacional, com a aprovação do supervisor escolar, priorizando a melhor forma de atendimento dos estudantes. 8. Da formação dos profissionais. Artigo 26. A formação inicial do POSL e do POIE será de responsabilidade da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, COPED/SME, e a formação continuada da Divisão Pedagógica da Diretoria Regional de Educação, DIPED/DRE. Artigo 27. O POSL e o POIE serão convocados para participar de encontros quinzenais e ou mensais de formação oferecidos pela DRE e ou SME, devendo apresentar à chefia imediata comprovante de presença emitido pela autoridade responsável. Parágrafo único. Os profissionais que se ausentarem deverão apresentar justificativa por escrito para DIPED/DRE no prazo de 3 dias da data estabelecida para a formação. 9. Das disposições transitórias e finais. Artigo 28. Os profissionais que se encontram designados e deixam de exercer a função em razão do não referendo pelo Conselho de Escola ou inexistência de aula terá cessado a sua designação a partir de 1/2/2019. Artigo 29. A regularização da situação funcional dos profissionais atualmente designados, bem como os critérios para a indicação de professores para a função de que trata a presente instrução normativa, serão estabelecidos por normatização própria. Artigo 30. As atividades desenvolvidas pelo POSL e pelo POIE deverão estar articuladas com o currículo da cidade e com o Programa São Paulo Integral, conforme Instrução Normativa número 13 de 2018. Artigo 31.
Durante os afastamentos legais dos POSLs e POIEs, o diretor da escola deverá indicar um professor para exercer a referida função até o retorno do profissional afastado. Parágrafo único. Aplica-se no que couber as disposições contidas no inciso 2 do artigo 8º desta instrução normativa, artigo 32. Nos períodos em que não contar com o POSL e POIE nos seus respectivos espaços, caberá à equipe gestora organizar o horário de atendimento às turmas, estabelecendo inclusive a responsabilidade pelo uso da sala, preservação do acervo e dos equipamentos. Parágrafo único. Aos demais educadores da unidade educacional, em horários disponíveis, será facultado o uso da sala de leitura e do laboratório de informática educativa para desenvolver as atividades propostas no seu planejamento, garantindo um trabalho integrado com aquelas desenvolvidas em sala de aula e efetuando seu registro e avaliação. Artigo 33. Não serão indicados POSLs ou POIEs para os Centros de Educação Infantil 6, Escolas Municipais de Educação Infantil EMEIs, Centro Municipais de Educação Infantil CEMEIs e Centro Integrados de Educação de Jovens e Adultos CIEJAS. Artigo 34. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo diretor regional de educação, ouvida, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 35. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1/1/2019, revogada em especial as portarias SME número 7.655 e 7.656, ambas de 17/12/2015, publicado no DOC de 12/12/2020, página 20.